Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou tratar de um assunto que esse assunto ele tem a ver comigo, com você, com toda a humanidade, porque a fase racional, ela é uma mudança. Os assuntos que as pessoas tratam é mudança planetária. E na cultura racional a gente fala dessa mudança, a mudança da natureza, ela mudou de fase. E também fala que esse mundo é um mundo transitório, ou seja, é um mundo que está de passagem. E as pessoas que estão aqui estão de passagem, esse mundo também está de passagem. No primeiro volume, o Racional Superior fala que esse mundo é um pássaro que passa e todos são os pássaros que passam. Bom, o tema que eu desenvolvi para esse assunto, ele é um tema que todos nós de cultura racional, nós estudantes de cultura racional, a gente sempre vai falar da origem. Então, o tema é o desencontro da humanidade com a sua origem. Então, essas transmutações que passaram com o decorrer do desenvolvimento da deformação, que fez com que todos perdessem a sua individualidade originária. E por esses emudecerem, foram se amoldando as classes que iam tomando, e essas classes se transfigurando e se multiplicando em outras classes. Quer dizer que esse estudo, às vezes, se a pessoa for procurar, nessas pessoas que gostam de ver civilizações extintas, e como que eram aquelas civilizações, se elas eram vindas daqui mesmo, desse mundo, desse planeta. O racional superior, ele não vai tratar isso daqui, porque ele vai tratar falando de um outro, com outra maneira de falar isso pra gente. A maneira cosmológica de falar. Então, essa maneira cosmológica de falar é diferente do nosso estudo aqui, por isso que as pessoas não vão achar esses assuntos dentro da cultura racional. Mas a gente vai ver que outros estudos, os estudiosos, historiadores, arqueólogos, ufólogos, eles vão falar diferente, porque a cultura racional não é a cultura daqui de baixo, é de cima. Então, essas mudanças transmutáveis de que ficaram completamente esquecidos, que foi a causa de não conhecerem, nem sentirem, nem sentirem de leve de onde vieram. Porque quando acordaram para o conhecimento de justificar e dizer o que era a vida, já viviam muito sem saber por que viviam. Já viviam muito sem saber de onde surgiu a vida. Já viviam há muito sem conhecerem a sua origem. Quando acordaram para o princípio do relacionamento de entendimentos, foram então forjando e criando nomes, que é os tais selvagens, os homens das pedras. Eles não tinham entendimento nenhum. Eles não tinham quem os ensinasse. Eles não tinham instrução nenhuma. E depois que veio
esses nomes, forjando nomes, palavras, letras, algarismo. Então foram aperfeiçoando, lapidando tudo, inventando, fazendo descobertas. Foi o princípio da formação do que está aí formado, da qual cada qual nascendo uma invenção formaram esse jogo da vida. Os que jogam em cima e os que jogam embaixo. Porque a vida e o corpo depende da natureza. Então, os que jogam embaixo fazem investidas contra o seu próprio corpo e a sua própria vida. Essas investidas que eu tô falando aqui, que eu não estou lendo aqui, que eu estou falando aqui, é aquilo que o ser humano, ele cria sem dar valor à vida dele, sem dar valor às pessoas, né? Ou ele destrói, ele não constrói, ele tira da natureza, ele cada vez mais a vida do nosso planeta está enfraquecido, porque a matéria ela tem um fim também, ela vai se deteriorando. A gente do mesmo jeito que eu vejo que o meu corpo ele vai se envelhecendo, ele vai ficando enfraquecido, a Terra também. Só que o ser humano ele não percebe isso. Então, até que ponto chegaram com essas lutas, né? Os tabus primitivos e antigos, esses primitivos, esses passados, todos esses tabus se findaram por causa das transmutações, da velocidade que veio desagregando tudo pelo progresso degenerativo e transformativo. De forma que hoje é um tabu que vale, amanhã já não vale mais. É outro, daqui a pouco não vale mais, é outro. Daqui a pouco há um bocado, não é este mais, é outro. Pela lei da transmutação, transformação e degeneração, porque tudo é movido pela indecisão. Essa indecisão que o racional superior fala aqui, que eu entendo, é que o ser humano, ele nunca sabe o que ele quer. Então, ele vive desgovernado. Ele vive sem um rumo, ele vive sem uma orientação. Então, ele não tem uma decisão daquilo que é bom para ele e para todos. Entende? Se eu estou exposta a alguma coisa, todos estão expostos. Então, nós estamos expostos à vida aqui desse mundo. Então, qual que seria a minha decisão? A minha decisão é saber que tudo que eu tenho, né? Eu tenho uma índole que eu quero o bem para mim, eu quero o bem para todos. E isso que é a decisão sempre que a gente deve tomar. Sempre, é não sair desse bem que está dentro da gente. Bom, o degredo da vida inconstante, o degredo de procurar o melhor, o degredo de acertar, né? E por ser uma formação degenerativa, é uma formação degradante. Então, essa deformação desregulada que a gente tem, que hoje é uma forma, amanhã é outra, o princípio da volta é o mundo racional. Então, encontrou a estrada da volta. Eu encontrei, por exemplo, eu encontrei o estado da volta porque eu conheço a minha origem. E as pessoas que elas estão passando a vida dela como se fosse essa vida, fosse essa mesma, ela vai nascer, passar por todos os transes que ela tem que passar na vida e morrer e vai continuar sem saber da origem dela. Ou seja, ela não vai ter uma direção,
para que a evolução continue. Então a natureza ela veio evoluindo, o ser humano veio evoluindo, mas o ser humano ele para. Quando ele para a evolução dele, o que acontece com ele? Ele fica uma pessoa desgovernada. Ela não tem decisão de nada, ela fica que nem, ou senão ela fica que nem um vegetal, né, um parasita. E não tem uma coisa que faz com que ele tenha aquela vivacidade da vida, que dá vivacidade para ele, que dá energia para as coisas positivas, para a alegria, para a felicidade, para o amor, para a paz, para a harmonia, por entendimento e compreensão para aquelas pessoas que não têm consciência. Porque a consciência a gente adquire dentro da nossa evolução, sim, mas uma consciência que ela sempre é essa, não é hoje eu acho que isso é certo e amanhã eu mudo, daí já é errado isso. Não, o certo tem que ser os certos os mais certos, né? Entendeu? É isso que eu tento passar aqui no meu canal, essa fase natural da natureza, e mudar o formato, porque daí você vai falando a gente vai falando da evolução da natureza, que ela trouxe essas duas energias para nos lapidar. Só que ela terminou, porque é um alimento da natureza. Então ninguém fica com a cabeça oca, vazia. E nesse sofrimento, nessa lapidação do pensamento e imaginação, o ser humano estava sendo lapidado e preparado, mas ele não sabia por quê. Então, quando eu passo a saber por que eu tô tendo sofrimento, cessa o meu sofrimento, porque eu sei da causa. A causa é que ela elimina os efeitos da vida degenerativa, do corpo, do mundo. O mundo é degenerado desde o princípio, desde a parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, e ela foi se degenerando, foi se transformando daquilo que ela era. Ela era o que? Uma massa cósmica pura, limpa e perfeita, de uma energia pura, limpa e perfeita, e se transformou em duas. Essas duas que dão a causa do pensamento para que haja o que? Vida na matéria. Então, o ser humano, isso aqui não é uma coisa assim, que é uma coisa elevada, que ninguém nunca ouviu antes. Por que elevada? Porque é do mundo superior, é do mundo da nossa origem. Esse é o valor da vida. O valor de saber que antes, né? Eu e todos antes, a humanidade, todos antes de dar aqui, ela estava num lugar melhor. Ela estava num lugar que não dá nem para ter comparação com esse mundo. Bom, então é isso, né? Esse desencontro da humanidade com a sua origem foi devido às transmutações que passaram no decorrer do desenvolvimento da deformação, que fez com que todos perdessem a sua individualidade originária. É aquela tal coisa que eu não sei o que eu quero da vida, eu fico indecisa, porque eu não tenho a minha individualidade, que ela está perdida, ela é encontrada na origem. Aí eu passo a saber o que eu quero. O que eu quero sempre vai ser o bom, o melhor, a paz, o sossego, a saúde. E tudo isso eu vou encontrando com o quê? Com a energia da minha origem, a energia racional. E não mais a do pensamento e da imaginação. Porque essa é a evolução da natureza. O natural chegando para que o artifício acabe, para que o artifício cesse, para que a poluição cesse, para que a deformação cesse, para que as deformações, as degenerações, as doenças, tudo cesse. Em mim, se eu estou vendo a prova em mim,
de certa maneira, eu quero isso para todos. É a vontade de divulgar, a vontade de falar para todo mundo que existe essa cultura, que existe a cultura natural da natureza, que existe a fase natural da natureza, que é a fase racional. A cultura natural da natureza, a cultura racional. Então, espero que gostem. Se gostarem, dê um like, compartilhem, façam o que quiserem, né? Eu estou muito feliz de estar aqui divulgando para todas as pessoas que vierem encontrar esse vídeo. Então, a minha felicidade é enorme. Não cabe dentro de mim, do meu peito. Por isso que eu não vou cessar de fazer os meus vídeos, mesmo com poucos inscritos ou não. A minha meta é o quê? A minha meta não é chegar a bilhões de inscritos, a milhões de inscritos. A minha meta é sempre estar, né? Todo dia eu estar divulgando bem aquilo que está sendo de bem para mim. Então, todo dia eu tenho essa meta de estudar e depois passar para frente o que foi bom para mim. Passar para o outro que foi bom para mim. Então, até mais.